Ok, seguimos então com a nossa atualização em didática. Profis, muito parte da motivação do aluno em estudar o idioma, ok? Muito. Estou errando a câmera aqui. Muito parte da motivação do aluno em estudar. Então, quando a gente tem principalmente muitos alunos particulares, e há bastante tempo, às vezes a gente se perde no que lá no início motivou o aluno. Às vezes a gente se perde no que ainda motiva o aluno. Isso é um fator crítico para a retenção, porque se ele não sabe o que motiva ele, e ele não sabe nem agora e nem lá no início, então a coisa está muito frouxa. O que segura o contrato ou é você. Só que o teu esforço é muito grande daí, ok? Então, o que eu gostaria que vocês pensassem e compartilhassem comigo, com a gente aqui no chat? Quais são os motivos principais que levam os alunos de vocês a estudar o idioma que você ensina hoje? Por que os alunos de vocês estudam inglês ou espanhol? Por quê? Tá claro para vocês isso? Se tá claro, ponham. É por isso, isso e isso. Assim, no máximo 3 motivos principais, tá? Escrevam para mim ali ou escrevam para vocês mesmos, tá? Porque isso é bem importante. E isso é tão importante que vai guiar muito o nosso input para o ChatGPT. Eu tenho uma aluna particular, a única agora, que é adulta, tá? Ela é, assim, uma viagem. Ela tem um nível B1 já agora. Ela falta metade das aulas e toda aula ela diz que ela não sente progresso, ela também não estuda, não faz tarefa, tem filho pequeno, é a clássica, sabe? Maravilhosa. Eu disse para ela, eu preciso de ti porque você é o meu case. Ela sempre eu preciso de um aluno difícil assim. Ela sempre me desafia a criar coisas novas. Então, eu tenho que estar sempre lembrando do que motiva ela. O que motiva ela? Ela tem um Instagram, ela gosta de falar de maternidade, então motherhood, e ela gosta de praticar esportes radicais. Ela é rica, muito rica, mas muito. Então, a motivação da vida dela é fazer essas coisas, tá? E cuidar da filha. E ela tem 26 anos. E aí, então, quando eu preparo uma aula para ela e faço um input no chat, o que eu preciso pôr? A gente está falando, ela me perguntou, qual a diferença de to e for? Eu puxei preposições, eu puxei phrasal verbs, eu puxei regência do verbo. Mas se eu trouxer uma aula para ela de phrasal verbs só, vai ser muito, muito chato. E aí, o que eu fiz? Eu pedi para o ChatGPT o seguinte, olha só, aqui em cima ele tá. Create a lesson plan for a 50 minutes online English class. Pedi 50 porque a gente fala muito. Se eu criar uma lição de 60 minutos, eu não vou dar conta. Então, 50 para ficar uma margem, tá? Ela sempre se atrasa também. Então, olha quanta coisa. Cria uma lição, uma lesson plan de 50 minutos online about phrasal verbs. Só que eu fui além. Use, que é o que eu vou falar mais adiante, use the Guided Discovery Framework, que é um dos esqueletos de aula de Cambridge que a gente aprende e pratica no Celta. Então, use the Guided Discovery Framework. Você pode pedir um PPP Framework, um TBL Framework, qualquer framework, certo? The student is 26 years old. It's a woman and she likes talking about air sports. Ok? E aí ele foi na música. O chat é igual ao universo. Eu que sou mais esotérica, né? Se você souber pedir, você recebe. Mas tem que saber pedir. Sabem aquele meme? Eu falei para alguém na mentoria do meme, que tem uma pessoa, né? E ele pede, what do you want? What do you want? E ela, it's not that simple. Ela fala, não é tão simples. O que você quer? O que você quer? Então, vocês vão penar com o chat de pedir se não saber o que quer, tá? Tem que pedir o que quer. E a gente já vai voltar para cá mais um pouquinho, para me mostrar essa maravilha mais adiante, tá? Então, quais são os fatores que motivam? Esses fatores
depois eu vou comentar com vocês, eles precisam estar claros para vocês, claro. Aonde que eu ponho os fatores de motivação, Mari? Se cada aluno tem um Google Classroom ou um caderno digital, lá no início do caderno digital ou em uma dos links ali do Google Classroom, você escreve um pequeno texto lá descrevendo qual é a motivação do aluno, as preferências, o que ele gosta. Escreve um pouco sobre o teu aluno, porque quando você está perdido, você vai lá, você lê, já ativa tudo aquilo. E aí você vem aqui para o chat e pede a coisa certa para o teu aluno, tá? Legal. Algumas das motivações, então, né, que eles têm. Conseguir um novo emprego, estudar numa universidade fora do país, é um requerimento de trabalho, o trabalho demanda isso. O parceiro ou a parceira é nativo no idioma, ele vai imigrar, ele gosta do idioma, isso é o menos comum. Vai viajar, ama a cultura do país, se você, sei lá. Isso acontece muito com o francês, né? Quem ensina francês, a maioria dos alunos está lá porque ama a cultura e a França, e, enfim, inclusive eu. Ou por diversão, tá? Ao entregar lições, aqui eu mesmo que escrevi, ao entregar lições variadas, interessantes, desafiadoras e centradas no aluno, você consegue incentivar a motivação que é intrínseca e ajudar os alunos a progredirem. Você não motiva ninguém. Você pode usar gatilhos que ativem a motivação intrínseca do teu aluno. Como que você vai usar os gatilhos se você não sabe o que motiva ele, tá? Então, o teu papel não é motivar. Tirei isso das tuas costas agora. O teu papel é lembrar o teu aluno o que ele te disse que motiva ele. Mais uma vez eu vou dizer, você, a cada mês, a cada aula, você tem que lembrar o teu aluno que ele está ali porque ele quis e porque ele quer chegar lá, fazer isso, desenvolver isso na vida dele. Não é nada sobre você, é sobre o aluno e o que motiva ele. Isso é o teu papel, lembrá-lo disso, mas não é motivar. Porque às vezes os profs me dizem, Mari, mas eu estou acabada hoje, eu não tenho nem energia para mim, mas você não precisa dar para ele, você tem que ativar o que motiva ele, certo? Legal. Ok. Dentro do curso, agora com tantos módulos eu não sei onde está, mas lá no módulo nos iniciais ali, venda, negociação, eu tenho essas entrevistas. Essas entrevistas eu uso há anos e elas foram 100% validadas ali no Celta. Não é um needs analysis, tá? Não é. É uma coisa objetiva, simples, clara, que funciona bem no teu negócio. Então, você conversou com o aluno, pode ser uma entrevista ao vivo, ou você pode fazer um Google Form, mas você precisa ter essas informações em algum lugar computadas, tá? Anotadas, enfim, que pode ser lá no Classroom do aluno, enfim. Vejam que quando eu passo o mouse aqui em cima, fica uma mãozinha. Olha só, não sei se aparece para vocês. Por quê? Porque é um ícone clicável, tá? Quando vocês baixam o PDF, vocês podem clicar aqui e vocês já vai baixar no computador de vocês as duas entrevistas. Hoje, não vale mais imprimir ela e escrever. Façam ela, abre o Forms ali, digitam ao vivo com o aluno, né? Tá? Então, aplicar as entrevistas, dedique-se a entender o objetivo principal do aluno, liste as habilidades que ele precisa desenvolver para atingir esses objetivos. Então, ele dá o objetivo e você, como prof, diz, bom, para você chegar lá, você precisa fazer isso, isso e aquilo. E eu vou criar um plano de estudos para você, que você vai fazer isso, e naturalmente eu vou te levar a esse objetivo. Basicamente, ele precisa pagar e estar na aula, né? Certo? Mas não precisa falar isso, ok? Ele precisa vir, né? Pagar também. Ok. Como iniciar a lição, ok? Vamos lá, então, o início da nossa lesson. Escolha, tem uns acentos extras aí. Escolha uma opção para iniciar a aula e experimente as demais ao longo do semestre. Ai, a gente precisa variar o nosso início de aula para não ser sempre, né? Como foi o seu final de semana? Né?
A minha prof de francês, eu chegava na aula já com a frase do que eu fiz no final de semana montada na minha cabeça, porque toda a aula ela dizia o seguinte, eu achava o máximo, que é bem até meio cômico. Ela dizia para nós assim: qu'est-ce que vous a fait de bon ou de mal dans le week-end? Que fez de bom ou de mal no final de semana, né? E aí cada um tinha que contar, independente se a gente já tinha aprendido os verbos no passado ou não. Não sabe o verbo no passado? Fala no presente mesmo. É para comunicar, não é para estar gramaticalmente corretinho, né? Para ir quebrando o gelo, tá? Só que toda a aula era a mesma pergunta. Então, não dá. Primeira, personalize o assunto. Algumas coisas eu vou ler, tá? Então, faça perguntas pessoais para que os alunos compartilhem sua opinião ou experiências a respeito do assunto que será discutido. Então, você pode começar a aula simplesmente abrindo a tela ou o whiteboard, digita uma frase ou uma pergunta e pede para os alunos reagirem a isso. Quando eu fiz o Train the Trainer, que é o treinamento para treinadores de Cambridge, eu uso muito mais isso na minha aula do que aqui com vocês, porque a gente precisaria de uma mentoria de 5 horas para isso. Mas assim, vocês podem pedir, vocês concordam ou discordam? Por quê? E aí a gente já começa assim nessa discussão. Vocês viram como o prof fala pouco nessa técnica? Você traz, pede para ele ler, bem simples. Você pode ler, você concorda, discorda, por quê? Não precisa palestrar, né? O aluno já começa falando, tá? Brainstorm, outra forma. Use mapas mentais. Ai, o MindMeister é incrível para isso. Use mapas mentais para criar um grupo de palavras, expressões e ideias relacionadas ao tópico. Qual é a sacada aqui? Ativar o conhecimento prévio do aluno. Activate schemata, né? Então, aí você põe um assunto central, pede para o aluno dizer palavras, expressões, o que vem na cabeça dele a respeito daquele assunto, ok? Você pode ainda compartilhar o link do mapa com o aluno e ele mesmo ir escrevendo e ir falando, certo? Bem ativo. Metodologia ativa junto com isso, né? Ok? Agora meu prof, o Ricardo Barros, que vocês conhecem, né? Ele que me corrigiu a pronúncia dessa palavra, realia. Eu ainda não sei falar, ok? Que eu falei num vídeo, marquei ele, realia. Yes. E aí ele me corrigiu no privado, querido. Então, realia mais previsão. O que é? É quando você usa objetos para introduzir um assunto. Olha só, deixa eu parar de compartilhar a tela. Isso, não falar nada também é uma técnica. Olha que engraçado. Aí vocês podem pedir para a pessoa, o que eu estou fazendo? O que eu estou bebendo? Será que é chá? Será que é café? Chá do quê? O que eu estou olhando ali? Como chama esse movimento? Será que eu estou olhando o Facebook ou o Instagram? Por que você acha que eu estou olhando o Insta e não o Face? Sabe? Você fica em silêncio fazendo algo e o aluno precisa iniciar a interação. Porque só quando o aluno interage com você num ping-pong, isso é um diálogo. Se não, é uma entrevista. O aluno precisa iniciar. E o que mais o que mais assusta o aluno é iniciar uma conversa. Ele não sabe o que dizer, ele fica... Tem aquele momento do gelo que, meu Deus, o que a prof está fazendo? Será que o áudio que não está funcionando? Testem, tá? Você traz objetos, pede para a pessoa relacionar o que eles têm a ver. E aí você introduz a lição. Bem simples. Traz um livro, traz um copo, traz comida, traz uma agenda, coisas a ver com a aula, tá? Então, traga objetos relacionados ao tema e mostre aos alunos. Eles precisam prever o assunto baseado nos objetos.
Você pode até contar uma anedota, uma historinha engraçada com os objetos, né, usando tudo, ou ainda pedir para eles inventarem uma história. Aí vocês dizem, olha, eu vou te dar 1 minuto para pensar, que nem prova de proficiência, né? 1 minuto para pensar, você tem que me contar uma pequena história, 2 minutos falando sem parar, usando esses 3 objetos, ok? E aí a gente pode, isso é uma técnica também. Você pode fazer essa atividade, gravar ela, eu não lembro o nome do método que faz isso. Você traz uma atividade para o aluno, ele performa, você grava, vocês assistem juntos a performance, corrige o aluno, analisa, melhora e depois faz a atividade de novo. Isso funciona para simulado de entrevista, simulado de prova de teste speaking IELTS ou prova de proficiência, né? Para qualquer situações de trabalho. Então, você traz, o aluno performa, analisa, melhora, performa de novo e dá o feedback e acabou a aula, tá? Isso é uma técnica, ok? Mas, 3 formas de iniciar a lição. Concorda ou discorda, né? Que foi o que eu falei para vocês. Vocês trazem uma frase, então escreva uma frase no quadro e peça para os alunos reagirem, explicando se concordam ou discordam, justificando os motivos para a sua dupla, se forem grupinhos. De volta ao grupo grande, eles podem contar a opinião do colega. Para alunos nível B1, né? Então, alunos tais vão discutir essa frase, outros alunos essa. Quando eles voltam, um conta a opinião do outro, ok? E aí você dá feedback em cima disso. Vídeo / áudio. Mostre um vídeo ou toque um áudio relacionado ao tema da aula e os alunos discutem. Isso foi uma coisa que aconteceu com uma das profs da mentoria. Gente, eu não sou... Eu confio na minha experiência. Isso não é se achar a melhor e tudo mais, mas assim, é dar margem para não ficar tão engessado. Uma prof da mentoria, ela fez recentemente o CELTA e ela só segue o passo a passo da aula de compreensão auditiva, que é assim, pré-apresentar vocabulário, fazer uma escuta para entendimento geral e fazer mais uma escuta para informações específicas. E outra professora que fez uma outra formação disse assim, às vezes eu chego na aula, toco o áudio e a partir daquele áudio eu vou discutindo e vou trabalhando com o aluno. E essa prof que fez o CELTA, ela disse, não pode, tá errado. Tá? Não sejam assim. Só que vocês não vão ser assim com outros professores. Ela foi com outro professor, vocês vão ser assim com vocês mesmos. Não sejam tão rígidos, tá? Deem abertura para ir fazendo um mix de técnicas, ok? Essa é uma forma de começar a aula. Os alunos nem abrem o material, toca o áudio, começa a partir dali discutir, depois apresenta o diálogo. É possível, tá bom? A dica muito quente aqui, muito quente. Eu amo esse site. Edpuzzle, tá? É gratuito. Vocês criam um login lá dentro. Vocês podem pegar qualquer vídeo da internet, inclusive para quem vai estar gravando aula, Prof. Amine, Escute e outros profs. Quem está gravando aula, que você vai gravar uma aula sua, vai colocar no YouTube e você quer fazer atividades de compreensão com o aluno em cima de uma aula autoral sua. Você só puxa a sua aula lá para dentro do Edpuzzle e cria perguntas abertas ou perguntas fechadas, múltipla escolha. Sabe quando o vídeo começa a tocar e daqui a um pouco o vídeo pausa e aparece uma pergunta do lado e o vídeo não dá andamento enquanto o aluno não responde? Isso é inteligência artificial também, tá? Vocês estão usando a autocorreção, a inteligência artificial do site para criar atividades que podem ser de qualquer vídeo, pode ser de um TED Talk, pode ser de qualquer vídeo que esteja no YouTube, seu ou de outra pessoa. E aí você pode criar 3 perguntas, 200, quantas você quiser. Ai, mas se o aluno não entender, tem um botãozinho que ele volta exatamente no trecho que ele tem que assistir de novo, até ele responder.
Minha sugestão, criem só perguntas múltipla escolha para vocês não terem que entrar no site e corrigir. No final da atividade, o aluno já tem o score do que ele acertou e do que ele errou, tá bom? E aí vocês podem só dar um print nos scores do aluno como forma de feedback de compreensão auditiva para ele, certo? Ok. Gente, eu vou precisar de 1 minuto, só porque tem alguém aqui, eu já volto, tá? Aqui. Vamos lá, tá tudo certo, gente. Era só o motoboy para pegar os livros, né, aluna, né? Então, legal, usem o Edpuzzle. Se vocês disserem assim para mim, Mari, eu preciso escolher uma ferramenta para mim inserir nas minhas aulas por mês, eu te diria, começa com o Edpuzzle. Ai, o aluno... eu não sei se é porque eu tinha tanta dificuldade em compreensão auditiva e quando eu fui fazer o meu intercâmbio, eu consegui um emprego de telefonista numa pizzaria. Vocês pensam o quanto eu sofria? Eu não conseguia tirar um pedido. Eu pedia pro cliente soletrar o endereço. Eles queriam me matar, eles diziam, posso falar com um colega seu para finalizar o pedido? Eu entregava o telefone, eles, mas de novo, Mário, eu disse, eu não entendo esse endereço. Né? Endereços. Então, assim, o entender e conseguir performar atividades de compreensão auditiva é um centro de prazer tão grande para o aluno, tanto quanto falar, tá? Mas ele tem menos oportunidades de falar fora da aula, né? Mas ele tem oportunidades de ouvir. Então, provide, né? Ofereçam isso para o aluno de vocês, tá? Agora no mês de junho, quem sabe? Legal, até aluno cancelou em cima da aula. O que eu vou mandar para esse aluno? Uma atividade que você tem pronta no Edpuzzle. Pega um livro ali, um vídeo, um TED Talk, legal, assim, mais genérico, que dê para a maioria dos teus alunos tenham interesse em ouvir a respeito daquele assunto, e aí você já cria, assim, ó, caprichado, uns três vídeos de TED Talk, assim com umas 25 perguntas, e aí você envia para o aluno. Ele vai ter que chegar até o final, ele vai ficar 1 hora em cima do vídeo. Uma coisa bem legal. E dá para fazer no celular também, tá? No celular ou no computador. Diz para ele, usa fone de ouvido para te ajudar a abafar o som e entender melhor, né? Não dá para fazer no ônibus, tá? Com muito barulho. Ok. Conhecimento do aluno. Apresente o tema e peça para os alunos escreverem 3 perguntas sobre o que eles desejam saber a respeito do assunto. Eu acho que isso é quase, mas vocês podem me corrigir, um think, wonder, tem essa técnica no curso de ensino bilíngue a gente aprendeu, é o think, wonder, ask. Não estou bem lembrada agora, mas eu vou buscar essa referência. Que assim, você vê, você se pergunta a respeito do assunto e você pergunta ou discute sobre ele, né? Então, o tema é, sei lá, para quem até dá aula de CLIO, né, no ensino bilíngue, eu vou apresentar uma aula que nem eu fiz, de arte, portraits, era retratos. Apresentei um retrato do Van Gogh, aquele que ele tinha cortado a orelha, e daí eu disse, façam 3 perguntas a respeito. E aí, o que vocês querem saber? Por que ele fez isso? Quando ele nasceu? Foi ele mesmo que se pintou? E a gente vai guiando a lição através dessas perguntas que emergiram dos alunos, tá? Então, guia a aula no sentido de responder. E aí, lá no final da aula, você traz de novo as perguntas e foram atendidas, respondidas? Sim. Aim, né? Done, tá? Atingiram a meta da aula, então. Muito bem, essas foram 6 formas de começar a sua aula. Claro que você pode pedir para o ChatGPT. Apresente uma forma, apresente 3 frases, 3 frases polêmicas no Discorda e Concorda. Crie 3 frases polêmicas sobre, aí o tema de interesse do aluno, ou da lição, sobre a política externa do Brasil
de nível básico, porque o aluno é nível básico, de nível básico com, no máximo, 10 palavras por frase. E ele vai criar. E aí, se você não gostar das 3 frases, você clica no botão Recrie, e ele recria. Ou aperfeiçoe, tem essa opção, tanto no celular quanto no online aqui, tá bom? Perfeito. Encerramos essa aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre leitura, ok? Como trabalhar a leitura de acordo com o Celta com os seus alunos.